45. Reliazwit capítulo 265 Autor, Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Timothy Wimbledon estava na sala circular do Lorde do Porto de Água Clara, no topo da torre. Diferente da maioria dos castelos, essa torre era muito mais alta e imponente, mas também mais estreita. Além de usá-la para observar a paisagem de fora ou para lidar com assuntos governamentais, dificilmente ela poderia ser usada para convocar os ministros para uma reunião oficial. A mobília da sala estava intacta, como se o dono tivesse acabado de sair e fosse voltar rapidamente. Uma mesa quadrada estava de frente para a entrada, com alguns livros arrumados e manuscritos inacabados no centro dela. No tinteiro havia uma caneta de pena à disposição para escrever a qualquer momento. Ele caminhou até a mesa, passo a passo, e depois sentou-se na cadeira larga. A cadeira estava coberta com uma almofada fofa de bambu, adequada para aliviar o calor do verão. Uma bacia de água estava ao lado da cadeira. Aparentemente, era usada para armazenar gelo nos meses quentes de verão. No entanto, o tempo hoje era sombrio, com nuvens escuras próximas do horizonte ao mar. Não estava muito quente na sala. Timothy se inclinou e cheirou a mesa. Ele sentiu uma leve fragrância de girassol azul, exatamente a que Garcia mais gostava. Como uma espécie única da Serra do Vento congelante, a fragrância do girassol azul dava uma sensação única de frescor, como se carregasse a essência da neve da região norte. Além disso, caso alguém que usasse essa fragrância ficasse por muito tempo em um local cheio de objetos, após o contato constante, essa fragrância iria impregnar nesses objetos e permaneceria lá por um longo período. Não havia dúvida de que sua irmãzinha costumava sentar-se nessa cadeira, e que também colocava suas mãos nessa mesa enquanto ouvia seus homens relatarem ou redigirem decretos governamentais. Timothy não pôde deixar de rir ao pensar nisso. Deixando esses pensamentos para lá, ele simplesmente se apoiou no encosto da cadeira e riu alto. Ele finalmente ganhou. Garcia havia desistido do Porto de Água Clara e da região sul, o que equivalia a abdicar de sua intenção pelo trono do reino de Castelo Cinza. Ao ouvir que a frota das Velas Negras continuaria a navegar para o norte, ele reuniu suas tropas imediatamente e levou mais de 5.000 escravos, ratos e criminosos até a região sul para atacar o Porto de Água Clara, o ninho de Garcia. A única defesa do local era composta pelo povo da Nação da Areia, do extremo sul. Não estava claro o que Garcia havia prometido a eles, pois essas pessoas lutaram desesperadamente como animais encurralados. O mais problemático era que eles também tinham pílulas da igreja. A batalha durou quase meio mês. Aproveitando sua superioridade numérica, Timothy derrotou os ataques e contra-ataques do inimigo, continuando a invadir a linha de defesa da Nação da Areia. Quase 3.000 pessoas morreram nessa guerra de atrito. Se não fosse pelas pílulas, Timothy receava que esses escravos, ratos e bandidos jamais pisariam neste lugar, e tampouco lutariam uma batalha contra os ferozes soldados da Nação da Areia. O resultado da guerra foi que ele finalmente passou por cima de todos os cadáveres no campo e ocupou a torre do Lorde no Porto de Água Clara. A rainha do Porto de Água Clara era agora uma coisa do passado. A região sul do reino de Castelo Cinza estava finalmente sob as rédeas de Timothy. Vossa Majestade. O cavaleiro de vigia entrou, possivelmente após ouvir a risada histérica do rei. Não é nada. Ele disse. Timothy se levantou, apontou para o cavalheiro e depois para si mesmo enquanto ia na direção de uma porta que levava para a sacada da torre, claramente indicando que o cavalheiro deveria segui-lo. Uma brisa marítima, levemente salgada, agitava suas vestes. As nuvens escuras se acumulavam ao longe, e parecia que uma chuva pesada se aproximava. É realmente uma pena. Timothy pensou, eu queria ver o porto de minha irmã, o cais, a torre do Lorde, tudo isso queimando e se transformando em cinzas. Mas, parece que agora isso é impossível. Ele esteve em várias batalhas com suas tropas por quase meio ano e não havia ficado nem um mês inteiro na cidade real de Castelo Cinza. Todos os assuntos do governo haviam sido confiados ao primeiro-ministro. Embora o Marquês Wick parecesse leal, até a maior das lealdades não resistiria à tentação de estar no poder. Gerald Wimbledon era o melhor exemplo. Então, ele precisava retornar o mais rápido possível à cidade real de Castelo Cinza para controlar a turbulenta situação política de lá. A chuva na região sul duraria vários dias, mas ele não queria esperar mais. Eu voltarei para a capital do reino amanhã de manhã. Exceto pela minha guarda pessoal e cavaleiros da capital, os outros cavaleiros e mercenários estarão sob o seu comando.
Sir Alves, proteja a região sul para mim. Não deixe o povo da Nação da Areia pôr os pés novamente no reino de Castelo Cinza. O senhor está me deixando aqui? Mas, Vossa Majestade, eu queria lutar pelo senhor. Eu, o jovem cavaleiro da família Alves, da região norte, ficou momentaneamente chocado. Defender a fronteira também significa estar lutando por mim. Timothy interrompeu. Atente-se às minhas palavras. Há várias coisas que preciso que você faça. Preciso de uma pessoa leal e competente para lidar com os problemas desta região. Mas, ele parecia indeciso. Eu sei com o que você está preocupado, mas tenha certeza, eu não vou deixar você aqui na fronteira para sempre. Depois que os problemas do Porto de Água Clara forem resolvidos, vou chamá-la de volta para prestar seus serviços na capital. O reino de Castelo Cinza ainda não está unido, por isso precisarei de mais cavaleiros para lutarem por mim na recaptura da região oeste. É impossível que eu esqueça de você. Timothy disse sorrindo enquanto dava um tapinha no ombro do cavaleiro. Ele levantou a cabeça e depois ficou de joelhos, com seus olhos brilhando. Sim, Vossa Majestade. Ele disse em voz alta e clara. Levante-se. Timothy assentiu satisfatoriamente e continuou. Além do mais, você precisa fazer 3 coisas. A primeira é escoltar todos os residentes restantes no Porto de Água Clara até a cidade real de Castelo Cinza. O senhor não irá enforcar os traidores? O cavaleiro perguntou surpreso. Não, eles não são verdadeiros traidores, pois se fossem, teriam ido embora com frota das Velas Negras de Garcia. Se eu matar essas pessoas, eu estarei apenas fazendo um favor a ela. Entretanto, a influência de minha irmã superou em muito as minhas expectativas. Timothy pensou, dentre os mais de 10.000 habitantes do Porto de Água Clara, somados aos escravos que ela conseguiu na Cidade da Águia, somente 400 pessoas não quiseram fugir com ela. Se não fosse pela resistência do povo da Nação da Areia, essa cidade estaria praticamente deserta. Vossa Majestade é misericordioso. Sua segunda tarefa é queimar o porto, o cais e a torre do Lorde. Eu realmente gostaria que todas as pessoas da região sul testemunhassem que o ninho de Garcia foi embora com o vento. Mesmo se ela correr de volta para cá, a única coisa que ela irá encontrar serão cinzas. Sim, o cavaleiro respondeu. Sua última tarefa é reunir todos os refugiados, por quaisquer meios que você tiver. Todos os desabrigados, ratos e bandidos, até mesmo as pessoas da Nação da Areia servirão. Desde a Guerra da Cidade Águia, as disputas na região sul ainda não foram suprimidas. Haverá um grande número de refugiados nas aldeias e cidades próximas. Você deverá organizar uma tropa de pelo menos 5.000 soldados antes de iniciarmos uma guerra para suprimir a região oeste. Timothy olhou para o horizonte ao dizer isso com calma. A fuga de Garcia provou que a estratégia de Timothy foi certeira. Como governante de mais da metade da população de Castelo Cinza, ele deveria usar seu povo para lutar contra os rebeldes. Sob circunstâncias normais, com uma equipe de 100 cavaleiros liderando um exército de milhares de plebeus, ele nem precisaria participar da batalha. Sua única responsabilidade seria a distribuição das pílulas e a estratégia. Com a vantagem superior em números, se seu exército atacasse incessantemente, o inimigo seria incapaz de resistir. Se Garcia demonstrasse uma vontade inabalável e decidisse defender Porto de Água Clara até a morte em vez de recuar, ela teria sido engolida pelas massas de pessoas que ficaram loucas pelas pílulas. O único inimigo que ele tinha agora era Roland Wimbledon, na região oeste. Heliaswit capítulo 266. Vossa Majestade, meu irmão ainda não deu notícias. Ouvindo as palavras de Ed, Timothy ficou pensando por um tempo, antes de dizer, de fato, é estranho. Enviei Lemanaus para saquear a região oeste 2 meses atrás. Não importa se ele tenha feito um desvio no meio do caminho ou decidido retornar por algum problema que o tenha cometido, dado o tempo, ele já deveria ter chegado à capital e reportado sobre sua situação. Mesmo que uma das missões dadas a Alemã fosse para ele tomar o máximo de controle possível da região oeste, Timothy já havia entendido que após essas 1.500 pessoas tomarem as pílulas, elas só seriam eficazes por um determinado tempo, devido ao vício e ao efeito das mesmas. Então, ele não poderia confiar neles para ocupar toda a região oeste, e isso fez com que a missão principal fosse dirigir-se a Forte Cancioneiro, roubar as pílulas da igreja de lá e verificar os detalhes sobre a batalha que ocorreu com o Duque Rian, e depois de tudo isso, atacar Vila Fronteiriça, consumindo um pouco da força ofensiva de Roland. Essa tática de ataques,
que utiliza homens drogados, foi muito efetiva durante suas batalhas contra Garcia. Mesmo não tendo capturado o porto de Água Clara de uma só vez e com o fato de todos os membros drogados da milícia estarem mortos, isso tudo não importava, pois seus cavaleiros ainda conseguiram voltar em segurança. Enquanto pudessem reunir outro grupo de pessoas inúteis, eles poderiam lançar outra rodada de ataques como aquele. Desta vez, porém, fora das expectativas de Timothy, ele não ouvira nada de Le Manaus e seu pelotão de cavaleiros, desde que haviam partido. Talvez ele esteja atacando a vila ou ainda esteja no caminho de volta. Timothy não sabia o que dizer, então tentou dar algumas explicações vagas para Ed. Com alguma sorte, eu vou receber informações dele quando voltar para a capital. Vossa Majestade, caso o senhor receba alguma notícia, poderia, por favor, informar a você que ele voltou são e salvo. Timothy assentiu. Claro, vou enviar um pombo-correio para você assim que ele chegar. Obrigado, Vossa Majestade. Apoiando-se no guarda-corpo da sacada da torre, o novo rei olhou para o céu escuro e nublado. Ele ocasionalmente via um raio nas nuvens e ouvia trovões abafados ressoando ao longe. Seu humor, de repente, ficou péssimo. A pergunta de Ei parecia ter acabado com toda a sua alegria de finalmente ter conquistado o porto de Água Clara. Garcia Wimbledon, como ele esperava, havia decidido travar batalhas com ele durante todo esse tempo. Já Tilly Wimbledon havia deixado o Castelo Cinza, e isso o desapontou profundamente. Quanto a Roland Wimbledon, Timothy achava que algo não estava certo. O novo rei pensara que nunca precisaria se preocupar com aquele irmãozinho ridículo e incapaz, que ele rapidamente se renderia e voltaria com o rabo entre as pernas para a cidade real de Castelo Cinza. No entanto, o que aconteceu era exatamente o contrário do que Timothy havia previsto. Como ele conseguiu ficar naquela vila imunda e ainda resistir aos meses dos demônios? E pior, como ele conseguiu derrotar o Duque Rian e tomar Forte Cancioneiro? Timothy se perguntava, não consigo imaginar o que ele poderia ter feito para fazer com que Lemane e seu exército de 1.500 pessoas perdessem contato. Mesmo que tentasse, Timothy não sabia muita coisa sobre seu irmão mais novo, nem Gerald e Garcia gostavam de brincar com ele na infância. Quando ele ficou maior, eu só o via em banquetes no palácio e sempre ouvia de seu comportamento fanfarrão. Até mesmo nosso pai não gostava muito dele. Será que ele realmente se fez de idiota para todos nós esse tempo todo? Mas logo ele abandonou essa ideia. Mesmo que ele fosse tão inteligente quanto o Tilly, ele só aprenderia as coisas com mais facilidade. Tudo bem, ele também poderia pensar em boas estratégias, mas eu não consigo acreditar nessa possibilidade. Mesmo Tilly na infância não era diferente de uma garotinha comum, então como ele poderia nascer com um conhecimento para mascarar seu comportamento e enganar os outros dessa maneira? Não, definitivamente não. A única coisa provável é que alguma coisa aconteceu com ele lá em Vila Fronteiriça. Timothy, então, balançou a cabeça para se livrar desses pensamentos. Vossa Majestade, algum problema? Não, não é nada. O novo rei respirou fundo. Uma tempestade forte está chegando. Não importa o que ele encontrou em Vila Fronteiriça, ele está perdido. Atrás dele só tem as terras selvagens, então é impossível para ele recuar. Sem nenhum porto e com pouquíssimos cavaleiros, a única coisa que espera por ele é a morte. Timothy pensou. Mesmo com a tempestade, o senhor ainda irá sair amanhã? O cavaleiro perguntou com alguma ansiedade. Como poderemos resistir a uma verdadeira tempestade no futuro, se formos detidos por algumas gotas de chuva? Timothy se virou e disse para Ed. Ele acreditava piamente que, mais cedo ou mais tarde, se tornaria rei de todo o reino de Castelo Cinza, e que Roland Wimbledon se ajoelharia diante dele para implorar misericórdia. Ele também sabia que isso era só o começo e que seu verdadeiro desafio seria enfrentar a igreja, pois ele já havia percebido suas verdadeiras intenções. Pensando nisso, ele ordenou a Ed, vai e faça o seu trabalho. Quanto mais cedo você terminar as tarefas que eu lhe dei, mais cedo nós voltaremos para a cidade real de Castelo Cinza. Sim, Vossa Majestade. E deu 2 passos e de repente se virou para dizer, Vossa Majestade, me perdoe, quase esqueci. O que devemos fazer com os homens que tomaram as pílulas e não morreram no campo de batalha? Eles já tomaram as pílulas 3 vezes. Queime-os junto com o porto de Água Clara. Timothy respondeu, sem qualquer emoção. O cavalheiro compreendeu a ordem e saiu. De repente, Timothy sentiu algo frio cair em seu nariz e olhou para cima. Vários pingos de chuva caíam das nuvens,
e o mar já começava a se agitar no horizonte. No último andar da Torre de Babel, nova cidade sagrada, em Hermes. Maldição, porra! Aquela vadia é um demônio desafiando os céus. Como ela se atreve a apontar sua arma para a igreja? Typhon gritou duramente enquanto batia na mesa. Foi a primeira vez que Mine viu o arcebispo mais velho agindo desse jeito. Seu rosto parecia feroz agora, com a barba tremendo e as veias pulsando em sua testa. Ele agia como se quisesse engolir Garcia viva. Typhon havia reclamado muito sobre a ter agora há pouco e, provavelmente, teria passado uma tarde inteira brigando com ela. No entanto, no momento em que ele abriu a caixa de joias enviada pela Rainha de Água Clara, ele ficou possesso pela raiva. Dentro da caixa, não havia pérolas, e sim um dedo manchado de sangue, usando um anel de ferro que ostentava um emblema de arcebispo, concedido pelo próprio Papa. Mine soltou um suspiro e esticou a mão para fechar a caixa, dizendo, claro, ela só se atreveu a fazer isso porque não recebemos a bênção de Deus. Deus só ama os vencedores. Ouvindo isso, Typhon, ainda ofegante, acalmou-se de uma vez e depois se recostou na cadeira sem dizer uma palavra. No final, ele perguntou com grande esforço, então, o que você vai fazer? A igreja nunca havia encontrado tal situação nos últimos 100 anos. Eles nunca esperaram que Garcia fosse para o Reino de Inverno Eterno. Depois de capturar a cidade real de Inverno Eterno, Garcia enviou a frota das Velas Negras para se aproximar de Hermes pelo rio. Embora a igreja estivesse próxima de tomar a cidade real do Reino de Coração de Lobo, Mine precisou chamar o exército de punição divina de volta para a antiga cidade sagrada. Afinal, a antiga cidade sagrada não possuía muralhas para proteger o castelo subterrâneo. Quando o exército de punição divina se retirou da cidade real de Coração de Lobo, a frota das Velas Negras também mudou de rumo, voltando para a cidade real de Inverno Eterno. Com essa estratégia, Garcia havia mostrado à igreja que, se ousassem atacar o Reino de Coração de Lobo, ela atacaria a antiga cidade sagrada. Sua força incitou os nobres do Reino de Inverno Eterno novamente. Mine acreditava que enquanto ela pudesse garantir a segurança dos domínios e propriedades desses nobres gananciosos, eles apoiariam para se tornar a nova rainha do Reino de Inverno Eterno sem a menor hesitação. Ele sabia que esses problemas de agora não seriam fáceis de resolver, mas a igreja jamais seria subjugada por outros. Antes de se tornar oficialmente arcebispo, Mine compreendeu que a senda à sua frente era cheia de espinhos. Pensando em tudo isso, ele disse lentamente para Typhon, antes de tudo, a cidade sagrada precisa de um novo arcebispo. Você pode fazer uma lista de candidatos para o Papa escolher. Escutando isso, Typhon bufou e disse, mas e o inimigo? Vou informar ao Papa, não se preocupe. Mine fechou os olhos e continuou, Sua Santidade tomará uma decisão sábia. Heleazwit capítulo 267. Depois de caminhar por um corredor escuro, descer ao subterrâneo a partir de uma estrutura de ferro pendurada por correntes e pisar os pés no que parecia ser uma caverna enorme nas profundezas, Mine finalmente havia chegado ao templo secreto principal. Sua Santidade Obrien já estava esperando-o na porta. Para Mine, Sua Santidade parecia mais velho que a última vez que o vira. Ele estava com olheiras profundas e as rugas em seu rosto pareciam mais proeminentes, parecendo uma teia de aranha. Seu sorriso, no entanto, permanecia gentil como antes. Mine não pôde deixar de se ajoelhar na frente do Papa. Ele, então, começou a chorar. Vossa Santidade, levante-se, meu filho. O Papa parecia calmo e gentil. Ouvi dizer que você está com problemas. Vamos conversar sobre isso no salão. Apenas algumas velas estavam acesas e iluminavam o salão, pois hoje era apenas um dia qualquer, mas se fosse o dia da cerimônia de encarnação, por exemplo, centenas de velas estariam acesas no local, assemelhando-se ao céu estrelado. O Papa sentou-se na cadeira, ofegou um pouco e disse, agora, diga-me. O que aconteceu lá fora? Mine sabia que Sua Santidade Obrien era uma pessoa que cuidava de assuntos verdadeiramente importantes e que não dispunha de tempo para cuidar de assuntos triviais que aconteciam fora da cidade sagrada. Como um dos 3 arcebispos designados pelo Papa para ajudar na administração da igreja, Mine sabia que ele deveria fazer o seu melhor para evitar incomodar Sua Santidade com tais assuntos, mas agora ele realmente não sabia mais o que fazer. Ele, então, informou ao Papa sobre o que havia ocorrido. Então Yater está morta. Obrien suspirou profundamente depois de um longo silêncio. Ela era uma moça muito atenta, inteligente e devota. Eu a vi crescer.
Vossa Santidade, por favor, abstenha-se de sua dor. A assassina será punida. O Papa assentiu. Agora, Garcia e o Reino de Coração de Lobo formaram uma aliança. Vocês utilizaram o novo veneno. Sim, usamos quando atacamos o Castelo do Dente Quebrado. Após um mês de espera, todos os soldados, que estavam na linha de defesa, foram encontrados mortos. Quando o exército do julgamento invadiu a cidade, quase ninguém estava vivo na área residencial. No entanto, a mesma estratégia não pareceu funcionar quando atacamos a capital. A resistência do inimigo ainda é forte no momento. Mine relatou. Você cometeu 2 erros. As pessoas envenenadas ficarão doentes e morrerão entre 7 a 10 dias. Você deveria ter lançado um ataque quando a ação do veneno estivesse em seu auge e curado os residentes da cidade para reduzir sua hostilidade contra nós, após tomá-la. Não se esqueça de que precisamos de pessoas e não de cidades vazias. Esse foi seu primeiro erro. O'Brien disse pausadamente. O segundo erro que você cometeu foi esperar um mês inteiro para lançar um ataque. Ao esperar, você conseguiu evitar mais baixas de nossa parte, pois não se luta com mortos, mas por ter tomado essa decisão, você deu mais tempo para o seu inimigo encontrar o tratamento. O novo veneno é, na verdade, feito a partir das bestas demoníacas. Com base no que está descrito nas escrituras sagradas sobre a magia, existem mais de 70 tipos de habilidades mágicas que poderiam impedir a disseminação da infecção. Talvez eles tenham uma bruxa que, por acaso, dispõe de tal habilidade na cidade. Não é raro esse tipo de situação, dado que existem dezenas de milhares de pessoas lá. O senhor quer dizer que eles estão em conluio com as bruxas. Quando se trata de vida ou morte, quem vai se importar se as bruxas são demoníacas ou não? Essa bruxa pode ter se apresentado para tratar as pessoas porque simplesmente quis ou foi forçada a fazê-lo quando alguém descobriu sua habilidade. Nenhuma dessas duas hipóteses é uma boa notícia para nós. Se eles realmente resistirem ao nosso ataque com a ajuda de uma bruxa, com o tempo, eles inevitavelmente rasgarão nossos ensinamentos, aceitando a bruxa ou até mesmo adorando-a como um herói. O Papa disse com calma. É tudo minha culpa. Mine disse, abaixando a cabeça em agonia. Sim, é tudo sua culpa. Mas não é um erro muito sério. Afinal, minimizar as baixas para com o exército do julgamento e o exército da punição divina foi o motivo para você definir essa estratégia. O'Brien deu um tapinha no ombro de Mine com o cetro, mas essa é uma boa oportunidade para nós, já que a princesa Garcia e o rei de Coração de Lobo estão ambos na capital. Opa, oportunidade? O arcebispo ficou perplexo. Sim, é como matar 2 coelhos com uma única cajadada. O'Brien levantou-se e disse a Mine, siga-me. Guiado por guardas, Mine seguiu o Papa. Eles saíram do templo secreto principal e foram mais fundo dentro da caverna. No começo, Mine podia ver seu caminho iluminado pela luz fraca emitida pela pedra da retaliação divina imensa que estava abaixo de seus pés, mas a luz foi gradualmente diminuindo à medida que avançavam. Quando Mine virou-se para olhar, ele descobriu que o templo secreto principal e a pedra da retaliação divina já estavam muito atrás deles. Neste momento, os guardas acenderam as tochas, para que ninguém tropeçasse. Vossa Santidade, para onde estamos indo? Já chegamos, meu filho. Sua Santidade. O'Brien parou e respirou com muita dificuldade. Oh, bem, eu estou muito velho. Quem diria que andar por uma distância tão curta já me deixaria sem fôlego? Um guarda se aproximou para apoiá-lo e disse, Vossa Santidade, deixe-me levá-lo. Não, obrigado. Eu ficarei bem após descansar um pouco. O'Brien ficou parado por um momento e depois disse, acenda os braseiros. O arcebispo não notara até agora que, além dos guardas que seguravam as tochas, também havia várias estruturas altas de ferro distribuídas uniformemente pelos cantos da estrada de pedra. Era difícil para qualquer um ver essas coisas de metal na escuridão. Depois que os guardas ergueram suas tochas e acenderam as bacias cheias de resina no topo de cada estrutura, chamas deslumbrantes surgiram de repente. Mine demorou um pouco para se acostumar com a luz intensa, mas aos poucos ele pôde distinguir o que via à frente. Na luz bruxuleante dos braseiros, ele viu algo enorme coberto por um tecido empoeirado. Como as bestas demoníacas estão ficando cada vez mais fortes, eu planejava usá-las mais tarde. Mas agora parece que eu tenho que usá-las antes da hora. O'Brien acenou com a mão. Retirem o pano. O que é isso? Mine não podia acreditar em seus olhos.
Em sua frente estava um enorme veículo de 4 rodas de ferro que tinha uma aparência feroz. Não era uma carruagem, pois cada uma de suas rodas era mais alta que ele e a prancha de ferro, logo acima das rodas, tinha um formato semelhante ao de uma bigorna. Havia também uma estrutura de ossos que tinha o formato de um escudo enorme acima da prancha de ferro, e ela estava coberta com farpas. 2 hastes de ferro pontiagudas estavam saindo de 2 buracos que haviam no escudo de ossos, parecendo flechas prontas para serem atiradas. Em ambos os lados do veículo de 4 rodas de ferro, havia uma dúzia de lanças de ferro como aquelas. Cada lança era grossa como sua coxa, com brilho metálico opaco. As escrituras sagradas o chamam de besta de cerco. O Papa foi até o veículo de 4 rodas de ferro e deu um tapinha em uma haste de ferro robusta encostada na estrutura. É controlado pelo poder mágico. 3 a 4 bruxas são necessárias para operar essa coisa. O alcance da besta de cerco é muito maior do que uma manganela ou balista. De modo geral, muralhas dificilmente resistiriam ao seu poder ofensivo. Um navio construído com troncos gigantes de árvores será tão frágil quanto um pedaço de papel ao se deparar com seu ataque. Ela destruirá facilmente as muralhas da cidade real de Coração de Lobo e as frotas das Velas Negras. É uma arma criada pelo templo secreto principal? Não. O'Brien balançou a cabeça. Você já deve ser capaz de adivinhar. Isso vem de nossos inimigos, os demônios. É por isso que a igreja precisa escondê-lo nas profundezas da caverna. Quando você usar, lembre-se de tentar o seu melhor para escondê-lo dos civis, tudo bem? Entendi. Mine respondeu enquanto abaixava a cabeça. E como as bruxas são capazes de manipular a arma dos demônios? Os demônios também têm poder mágico. Em vez de levantar essas questões, Mine guardou suas indagações em seu coração, pois sabia que não tinha o direito de saber disso até se tornar o próximo Papa. Além disso, para evitar que Garcia e o Rei de Coração de Lobo fujam desta vez, enviarei 2 bruxas purificadas para ajudá-lo na batalha. Ninguém pode escapar d'ira delas. Vá em frente, use o sangue daqueles blasfemadores para velar e ter. O Papa disse solenemente. Bruxas purificadas do Sumo Pontífice. Mine ficou emocionado. Todas as bruxas do Papa tinham habilidades incríveis o suficiente para serem registradas nas escrituras sagradas, pois o Papa sempre escolheria as bruxas mais fortes para serem criadas e controladas pela Igreja. Éter, Typhon e Mine também possuíam bruxas purificadas, mas as bruxas purificadas do Papa estavam fora de seu alcance. Agora que Sua Santidade dissera que os inimigos não podiam escapar, certamente eles estavam condenados. Sim, Vossa Santidade. Mine disse animadamente. Heleazwit capítulo 268 Roland convocou a primeira plenária dos funcionários em cargo de chefia da prefeitura de Vila Fronteiriça no salão de recepção do castelo. A prefeitura, que começara com apenas para ouvir uma dúzia de seus discípulos, agora empregava quase 100 pessoas. Entre eles, havia nobres destituídos, cavaleiros capturados e seus escudeiros, bem como pessoas locais que haviam concluído o ensino primário. Graças ao crescimento populacional, os departamentos da prefeitura foram criados um após o outro. Agora, finalmente, estava um passo mais próximo do idealizado pelo príncipe. Em vez de fazer tudo sozinho, agora ele poderia confiar nos departamentos da prefeitura para executar o que ele decidia e planejava, deixando plenamente satisfeito. Nesta reunião, estavam todos os chefes de departamentos, incluindo o ministro da Agricultura, Sirius Dali, ministra da Educação, Pergaminho, o ministro interino da Indústria Química, Kilisi Shi, o ministro de Obras, Carvan Bate, comandante do Exército, Machado de Ferro, e o primeiro-ministro da Prefeitura, Barão Monsenhor. Na verdade, a Prefeitura tinha outro departamento, o Ministério da Indústria, mas estava sob a supervisão direta de Roland, porque ninguém conhecia a industrialização melhor do que ele. Um balde de água com pedras de gelo foi colocado ao lado de cada participante para manter uma temperatura fria no salão. Lumen lançou sua magia em todas as pedras de gelo para mantê-las em estado sólido durante toda a reunião, de forma que mesmo com o sol escaldante fora do castelo, o salão ainda teria um clima agradável. Bem, é hora de ouvir o relatório de cada departamento sobre o trabalho recente. Vamos começar com o Ministério da Agricultura. Com essas palavras, Roland pegou uma jarra com água gelada, que estava sendo resfriada no baúde, e encheu um copo d'água para beber. Sim, Vossa Majestade. Sirius se levantou e fez uma reverência, abrindo um pergaminho logo em seguida.
o qual tinha preparado com bastante antecedência, e começou o seu relatório. O Ministério da Agricultura coletou cerca de 17 mil de grãos dos servos, o suficiente para atender à necessidade de toda a vila até o ano que vem. Além disso, de acordo com a sua solicitação, o Ministério também está comprando todos os grãos excedentes pelo preço de mercado, mas só conseguimos comprar 4.500 até agora, porque poucos servos estavam dispostos a vender os grãos excedentes para a prefeitura. O era um vaso feito de tiras de bambu trançado, usado para pesar o trigo pelas pessoas desta era, possuindo aproximadamente 50 quilogramas. Roland só sabia que era uma unidade de medida, mas não sabia exatamente quantos quilos ou litros um u de trigo equivalia. Ao saber que os grãos que a prefeitura coletara eram suficientes para alimentar as pessoas da vila por um ano, ele não se incomodaria com este tipo de problema. Entretanto, o que deixou Roland preocupado foi essa resistência dos servos com a venda dos grãos excedentes para a prefeitura. De acordo com a regulamentação da prefeitura, 70% da colheita deveria ser entregue ao governo e a maior parte dos 30% restantes poderia ser vendida ao quarto príncipe. Eles só precisariam salvar uma minúscula parcela para alimentação e replantio para o próximo ano. Pelos cálculos, se todos os servos tivessem vendido os grãos excedentes de trigo, a prefeitura arrecadaria em torno de 7 mil, mas eles só haviam obtido 4.500 até agora, o que significava que alguns servos optaram por não vender os grãos e, ao invés disso, preferiram guardá-los em seus galpões de madeira. Roland já havia previsto esse tipo de problema, mas ainda assim ficou preocupado, pois o motivo de eles fazerem isso era bastante óbvio. Mesmo com toda a propaganda e regulamentações, algumas pessoas planejavam armazenar os grãos e vendê-los a um preço muito maior no mercado futuramente. Caso a vila não fosse capaz de fornecer grãos o suficiente, ou fosse vítima de algum desastre, seja ele natural ou não, essas pessoas venderiam seu estoque de grãos a um preço muito mais alto. Dependendo da situação, poderiam vender até 12 vezes o preço atual. Para evitar que tal situação perturbasse o mercado, Roland fez com que os grãos se tornassem uma commodity exclusiva e controlada pela prefeitura, exigindo que todos os compradores de grãos mostrassem primeiro seus cartões de identidade. A economia da vila ainda estava em seu estágio inicial de desenvolvimento, logo suas reservas de grãos eram baixas e os preços estipulados poderiam afetar imensamente a estabilidade financeira. Sob tais circunstâncias, ele deveria adaptar essas políticas de restrições e registrar todos os compradores para estabilizar o preço dos grãos. Se ele não restringisse a venda de grãos, a especulação no mercado facilmente aumentaria o preço rapidamente. Vossa Alteza, por que não forçar os servos a vender seu trigo para o governo? Afinal, de acordo com a lei, eles não estão autorizados a vendê-lo para ninguém mais. Sirius se sentiu confuso e perguntou. Não, o trigo restante é propriedade privada deles. Eles têm o direito de lidar com isso como bem entenderem. A lei não proíbe que os servos guardem grãos para si mesmos. Isso significa que eles podem guardar o que ceder aos 70%. Se a lei não proíbe, então é permitido. Roland respondeu. A última frase de Roland deixou Sirius ainda mais confuso. Os outros funcionários também franziram as sobrancelhas, exceto Barov, que estava ponderando sobre a fala do príncipe. Ao perceber suas expressões, Roland não deu mais explicações. Ele esperava que eles digerissem naturalmente essa ideia de seguir as regras e procedimentos com o passar do tempo e com a rotina do trabalho. Somente quando eles adotarem plenamente tal ideia, é que eles poderiam ser considerados oficiais qualificados da nova era. É claro que essa ideia também poderia levar ao extremo da burocracia, mas Roland acreditava que pelo menos isso seria melhor que a desordem. Ele tomou um gole de sua água gelada e perguntou a Sirius, mais alguma coisa que você precisa relatar? Hã? Sim, senhor. Sirius Dali balançou a cabeça para pôr seus pensamentos no lugar. Já que todas as plantações nos campos foram colhidas, vamos deixar a terra descansar para o próximo ano? Não, não precisaremos deixar a terra descansar. Roland acenou com a mão. O excremento empilhado ao lado dos campos é adubo orgânico para o solo. Após a colheita, você pode instruir os servos a arar os campos e misturá-lo com o solo. Lembre-se que os locais ao lado dos campos devem ser reservados para o novo adubo. O excremento precisaria de apenas 2 meses para se decompor no verão e 4 meses no inverno. Dado que, na próxima primavera, pela primeira vez, os campos da vila já teriam sido tratados com esse novo adubo orgânico,
enquanto o outro lote de adubo já estaria pronto para ser utilizado. Isso significava que não havia a necessidade de um período para a terra descansar. Mesmo estando longe da eficácia dos adubos químicos, essa prática de usar resíduos humanos e de animais para fertilizar o solo já poderia ser considerada uma grande melhoria na agricultura desta época. Sim, senhor, como quiser. Sirius tocou a cabeça dele. Ainda tem outra coisa, Vossa Alteza. Se continuarmos a plantar trigo no próximo ano, os moinhos de pedra que temos agora não serão capazes de atender à demanda futura. Eu proponho construir uma nova fábrica perto do Rio Vermelho, e acredito que haverá necessidade do uso de motores a vapor para essa atividade. Tudo bem, eu concordo. Antes de tudo, você deve protocolar esse pedido para Barov a fim de conseguir fundos, para só então você discutir os detalhes do plano de construção com o Ministério da Construção. Roland acenou com a cabeça e disse feliz, por ver tal progresso. Exceto ele, agora havia finalmente outro que tomou a iniciativa de usar a nova tecnologia. Obrigado, Vossa Alteza. Sirius disse, a última coisa que quero relatar é sobre o direito dos cidadãos livres. Desta vez, um total de 516 servos estão qualificados para se tornarem homens livres. Como a qualificação foi decidida de acordo com o peso do trigo que eles mesmos entregaram e conferida no momento de entrega, ninguém fez qualquer objeção. Eu já enviei a lista de nomes para o Lord Barov. Sirius levantou-se novamente para se curvar. Meu relatório acabou. Excelente. Roland bateu palmas para encorajá-lo. Sirius, que havia sido um jovem cavaleiro servindo a família Lobo, parecia ter se adaptado bem à nova vida da vila e fez um bom trabalho na prefeitura, tornando-se um excelente exemplo para os nobres e cavaleiros destituídos de Forte Cancioneiro. Roland acreditava que divulgar a trajetória de Sirius o ajudaria muito a recrutar mais pessoas. Pergaminho foi a segunda a relatar. Ela havia prendido o cabelo comprido atrás da cabeça e estava vestida com uma camisa branca e uma saia preta comprida, sem decoração ou rendas, passando um ar de maturidade, capacidade e organização. Era difícil imaginar que há apenas meio ano, ela ainda era uma bruxa desabrigada, fugindo da igreja. Com sua memória fotográfica, ela podia relatar com precisão os números e fatos sem nenhum material escrito na mão. Essa habilidade deixou Roland com uma pitada de inveja. Ao todo, 2 turmas concluíram o ensino básico, somando 85 pessoas. A maioria delas era do colégio de Carlo. Entre os graduados, 46 escolheram trabalhar na prefeitura, 21 escolheram a fábrica de bicicletas e 13 solicitaram para entrar no primeiro exército. Ela parou por um tempo e continuou. Além disso, 5 se candidataram para os laboratórios químicos. Apenas 5. Parece que a propaganda que fiz na cerimônia não foi tão eficaz quanto eu havia esperado. Bem, os 3 novos laboratórios ficarão inativos por algum tempo. Roland ficou surpreso e não pôde deixar de olhar para aquele Sishi, que parecia bastante descontente no momento. Pelo menos, a taxa de emprego é de 100%, Roland pensou, tentando se consolar. Heliaswitch capítulo 269. Agora era hora de ouvir o relatório do ministro interino da indústria química, Kili Sishi. Antes mesmo de começar seu relatório, Kili já tinha começado a bufar, demonstrando seu descontentamento. Vossa Alteza, espero que o senhor possa encontrar um verdadeiro ministro o mais rápido possível. Não quero mais participar desse tipo de reunião. Em sua mente, Roland revirou os olhos para Kili. Como que ele poderia facilmente encontrar outra pessoa que tivesse uma compreensão de alquimia e de química tão boa para substituir Kili? Desde que Roland se tornou, de fato, um líder, ele gradualmente percebeu que tinha que ignorar algumas declarações, como a de Kili agora há pouco. Sem demonstrar nenhum desagrado, Roland perguntou a Kili, você já tem alguma ideia sobre a produção em massa dos 2 tipos de ácidos? Não, Kili deu de ombros traço. E é exatamente por isso que eu preciso de mais tempo e mão de obra para estudar o projeto, em vez de perder meu tempo sentado aqui. Após esse tempo todo morando em vila fronteiriça, Kili já havia aprendido o vocabulário e as expressões de Roland. Se eu tiver que dizer alguma coisa aqui, só posso falar dos laboratórios que precisam de mais funcionários, e quanto mais, melhor. Além disso, os 5 novos funcionários parecem ser bastante inteligentes. Preciso reconhecer que a sua ideia da educação primária aparenta ser bastante útil. O alquimista-chefe Kili não parecia tão reverente quanto os outros oficiais, mas Roland, considerando a idade de Kili e sua tremenda fixação por experimentos químicos, não se incomodou com sua linguagem ou atitude.
Quando Killy descobriu que ele poderia ser curado por Nana depois de sofrer um acidente como a explosão passada, a primeira coisa que ele pensou foi que poderia conduzir qualquer experimento arriscado que quisesse. Essa nova descoberta lhe dera tanto entusiasmo que ele até queria provar diferentes tipos de ácidos. Tal frenesi deixou Roland espantado. Tudo bem. Continue seus estudos. Vou deixar Barrow te ajudar com o recrutamento de funcionários. A propósito, Alteza, o senhor já terminou de escrever o livro Química Intermediária. Se o senhor pudesse emprestar o livro para mim, eu poderia pensar em algum processo de produção de ácido em massa com mais facilidade. Que ele disse. Repetirei o que eu disse na cerimônia de honra e recompensas, contanto que você treine aprendizes e assistentes o suficiente para preencher os novos laboratórios. O livro será seu. Roland disse estendendo as mãos. A verdade, no entanto, era que o príncipe ainda não escrevera uma palavra daquele livro. Como ele havia praticamente esgotado seus conhecimentos para escrever química primária, Roland não tinha praticamente mais nada para acrescentar, e receava que química intermediária seria um livro de apenas algumas páginas. Karl von Bath, ministro da Construção, foi o quarto a relatar. Antes de mais nada, gostaria de expressar minha gratidão à senhorita Pergaminho. Carla assentiu para cumprimentá-la. Estou feliz em saber que meus estudantes conseguiram se formar. Pergaminho acenou de volta para ele e disse, o prazer é meu. Era óbvio que esse mestre de obras tinha uma personalidade muito mais sociável do que o alquimista Killy. Carla abriu um caderno que levava consigo todo o tempo e iniciou seu relatório bem organizado. Estamos constantemente avançando na construção de grandes projetos da vila, que incluem a Avenida Real, a Ponte do Rio Vermelho, o novo distrito residencial e a nova muralha da vila. Estima-se que a Avenida Real será concluída na próxima primavera. Para esse projeto, foram contratados 4.500 trabalhadores, metade dos quais são de Forte Cancioneiro. A Ponte do Rio Vermelho também está em fase de construção, porém ainda estamos focados na inserção das chapas de cimento nos pilares e na construção das bases de cada lado da ponte. O novo distrito residencial foi expandido na direção da antiga muralha da vila, e temos cerca de 1.000 pessoas trabalhando lá. Estamos confiantes em cumprir nossa tarefa de fornecer casas suficientes para os refugiados da região leste antes dos meses dos demônios deste ano, claro, contanto que tenhamos o suprimento necessário de tijolos e cimento. Dado que Carl tinha o hábito de informar a Roland sobre o progresso dos projetos de construção da vila todos os dias, ele apenas relatou brevemente, deixando de fora alguns projetos menores, como a expansão do castelo e a construção da Casa das Bruxas. Quanto à nova muralha da vila, Lotus estava construindo por conta própria. Depois que a posição da muralha foi determinada, ela avançava em aproximadamente 100 metros todos os dias ao longo da linha pré-definida. Muito bem, bom trabalho. Roland se sentiu satisfeito e orientou Carl, já que esse era o setor em que a prefeitura investiu mais mão de obra e dinheiro, e também o que entregava mais resultados e conquistas, ao decorrer das construções. Quero que você use nossa política diferenciada de tratamento no trabalho para fazer com que esses poucos trabalhadores de fora permaneçam na vila. Até mesmo os de Forte Cancioneiro deverão estar incluídos, pois já estão aqui há um ano e com certeza já se tornaram trabalhadores qualificados em construções. Sim, Vossa Alteza. Carlo respondeu. Bem, o próximo é Machado de Ferro. Foi a primeira vez que Machado de Ferro participou de uma reunião desse tipo. Sentindo-se um pouco desajeitado, ele limpou a garganta e disse, Vossa Alteza, há duas coisas sobre o exército que quero comunicar. Primeiro, o segundo exército já realizou um treinamento básico e está pronto para ser enviado para Forte Cancioneiro. Segundo, após o recente recrutamento, o primeiro exército possui agora 825 soldados. Tirando os 350 soldados do esquadrão de artilharia, todo o restante foi equipado com fuzis de repetição. É tudo o que tenho a relatar. Após terminar seu relatório, Machado de Ferro fez uma saudação. Muito bem. Amanhã mesmo você já pode enviar o segundo exército para Forte Cancioneiro. Lembre-se de colocar alguns homens confiáveis e capazes entre eles para continuar nossos exercícios diários de educação ideológica no forte, exigindo que eles se apresentem semanalmente aqui na vila. Roland observou. Barrow foi o último a relatar. Ele olhou para todos e depois se curvou para Roland. Vossa Alteza, depois de pagar as despesas de transporte de Teu e da Câmara de Comércio de Margaret, as reservas de ouro do governo diminuíram drasticamente. Temos a colheita deste ano,
E o Ministério da Agricultura está comprando grãos a preço de mercado. Agora, restam apenas cerca de 2.000 peças de ouro nos cofres. É uma quantidade baixa, que pode nos colocar em uma situação difícil. Considerando o que ele tivera no último inverno, Roland achava que 2.000 peças de ouro já era uma quantia enorme, mas também sabia que a situação era diferente agora. Somente os gastos do Ministério da Construção já sobrecarregariam os cofres públicos com enorme despesa que era pagar os salários em dia dos 5.000 trabalhadores. Havia também o alto salário do primeiro exército, dos funcionários nas fábricas, do laboratório químico e da prefeitura, que também exigiam uma grande quantia de dinheiro. Em outras palavras, Vila Fronteiriça agora ganhava muito e ao mesmo tempo gastava muito, embora, no momento, ainda pudesse fornecer a maioria das matérias-primas e máquinas. No início do próximo mês, Margarete voltará para a vila e teremos muito lucro com a venda dos motores a vapor. Além disso, a aquisição de grãos e o transporte de refugiados não são despesas comuns. Nos próximos 6 meses, as reservas de ouro provavelmente voltarão a subir constantemente. Você não precisa se preocupar muito com isso. Roland fez uma pausa por um momento. Além disso, tenho mais uma coisa importante para dizer. Você receberá um aumento de salário. Um aumento? Barrow ficou surpreso. Sim, agora a prefeitura não é mais uma organização simples administrada por uma dúzia de pessoas. Sua carga de trabalho aumentou significativamente, e seu pagamento deve seguir o mesmo princípio. O príncipe sorriu para Barrow e continuou. Seu salário mensal, a partir deste mês, será aumentado para 5 peças de ouro. Já o salário dos ministros aumentará para 2 peças de ouro. Com base nessa proporção, você também deve aumentar os salários dos aprendizes e assistentes da prefeitura. E fique tranquilo, não será uma grande quantia de dinheiro. No total, deve girar em torno de 20 a 30 peças de ouro. 5 peças de ouro não era um salário tão alto para o cargo de primeiro-ministro da prefeitura, mas Roland tinha certeza que o que Barrow gostava mesmo era do poder. Como Barrow vinha controlando as finanças da vila o tempo todo, era fácil para ele ganhar uma fortuna roubando fundos públicos. No entanto, a essa altura, ele não havia conduzido nenhuma prática corrupta como essa. É claro que, como líder, Roland não podia depender apenas da integridade dos funcionários para manter um governo honesto. Rouxinol, que poderia identificar mentiras, poderia ajudá-lo com esse assunto. Ninguém poderia esconder suas más ações de Rouxinol. Ah, sim. Sei que vocês já sabem disso, mas quero ressaltar o que disse antes. Depois dos meses dos demônios deste ano, pretendo fazer com que esta vila se torne uma cidade oficial. A cidade se tornará uma cidade real cobrindo uma área muito maior do que da cidade real de Castelo Cinza ou a de qualquer outra cidade nos outros reinos. Nos expandiremos para o oeste até a fronteira das terras selvagens, para o leste, para incluir Forte Cancioneiro e para o sul, até as montanhas e o mar. As barreiras naturais formarão a muralha da cidade. Então, vocês precisam acelerar o progresso do trabalho em suas mãos para receber com louvor a nova cidade. Roland fez uma pausa e depois disse solenemente: espero que nossa cidade seja tão aconchegante e calorosa quanto a primavera, mesmo em um inverno sem fim. Eliaswit capítulo 270. Após a plenária ser concluída, Roland dispensou os funcionários, mas pediu a Barrow para permanecer no salão. O príncipe, então, disse ao seu primeiro-ministro: você também deve ter percebido que estamos precisando urgentemente de pessoas para trabalhar nos laboratórios químicos. Além disso, eu também pretendo começar a produção de sabão e perfume em larga escala, e precisaremos de muito mais pessoas. Só que a maioria das pessoas da vila só irá concluir a educação básica daqui a um ano. Pior que isso, mesmo que fossem se formar agora, seriam em torno de 600 a 700 pessoas, o que ainda é insuficiente. Eu preciso de mais. Podemos recrutar algumas pessoas de Forte Can? Não. Roland interrompeu. No próximo ano, depois que Vila Fronteiriça elevar seu status para uma cidade, Forte Cancioneiro e Vila Fronteiriça serão unidos em uma só entidade. Então, seria como tirar dinheiro de um bolso e colocar no outro. Precisamos de pessoas que estejam fora da região oeste. Isso. Barrow parecia um tanto preocupado e logo sugeriu: Vossa Alteza, acho que essa não seria uma boa ideia para resolver o problema. Se formos recrutar pessoas de outras regiões, os lordes locais definitivamente não ficarão de braços cruzados vendo seu povo indo embora. Mas não precisamos recrutar as pessoas diretamente nas cidades. Roland disse,
Então ele mergulhou o dedo na água gelada do copo, que estava em cima da mesa, e começou a desenhar alguns pontos que simbolizavam as regiões de Castelo Cinza. Não sei se você notou, mas desde o fim dos Meses dos Demônios, o reino de Castelo Cinza esteve em constantes guerras. Timothy lançou vários ataques à região sul, resultando na destruição da cidade Águia e deixando as cidades e as vilas próximas bastante prejudicadas. Também houve a subjugação da região norte, onde eles tiraram as terras e o título do duquese. E, por último, também teve o ataque pelas águas na região leste. Ele bateu com o dedo molhado indicando que seria a parte leste do reino de Castelo Cinza, deixando outra marca d'água. Isso impactou o condado de Ventomar, Valência e Castelo do Corvo, além de todas as vilas pequenas nos arredores. Apenas olhando para a imensa quantidade de pessoas que fugiram para a capital do reino, você já pode ver o quanto isso afetou a população de Castelo Cinza. Então, o senhor está dizendo que, Barrow revelou uma expressão pensativa. Devemos divulgar as notícias sobre a região oeste nesses lugares. O príncipe limpou as marcas d'água na mesa e explicou com mais detalhes a Barrow. Durante os últimos 6 meses, somente a região oeste não foi manchada pelas chamas da guerra, e também não houve recrutamentos forçados. Timothy até mesmo drogou seu exército com as pílulas da igreja para atacar seus inimigos. Então ele definitivamente continuará com isso, recrutando mais pessoas de cada região ou até mesmo forçando-as a se integrarem à sua força militar. A morte pode bater na porta de qualquer uma dessas pessoas a qualquer momento, e é exatamente por isso que iremos divulgar que o único lugar em que elas podem encontrar paz e estabilidade é a região oeste. Entendi. Barrow disse depois de ponderar por algum momento. O Senhor planeja atrair essas pessoas com a promessa de paz e segurança, prometendo abrigo, comida e trabalho, não é? Quase. Roland disse com um sorriso e assentiu com satisfação para a mente rápida e esperta de Barrow. Mais do que isso, você também precisa destacar os excelentes pagamentos e condições que provemos para as pessoas alfabetizadas. Eu acredito que isso irá atrair alguns cavaleiros e nobres que precisam de dinheiro para nossa região oeste. A maioria das aldeias e vilas pertencia aos nobres menores. Não importava o quão estéril fossem as terras ou o quão mal eles as administrassem, durante os tempos de paz, eles sempre teriam o suficiente para sobreviver. Entretanto, a história seria outra em tempos de guerra, onde o caos impactava severamente a população. Em tempos como este, se houvesse um destino estável e pacífico para eles, seria realmente algo tentador e chamativo. Mesmo que não tivesse alguém para vigiar suas terras e proteger dos invasores, eles viriam mesmo assim e esperariam até o fim da guerra para só então voltarem e recuperarem o que possivelmente lhes fora roubado. O único problema que Roland encontrou era como operacionalizar esse tipo de propaganda. Então ele decidiu deixar isso para Barrow. Mas, Vossa Majestade, nós gastaremos muito dinheiro para atrair essas pessoas e ajudá-las a virem para cá, fora que ainda temos que comprar os grãos excedentes dos servos. Se algo inesperado ocorrer com o negócio que temos com Margaret, os cofres do governo ficarão vazios. Barrow disse, após hesitar por um momento. Eu entendo a sua preocupação. Roland tocou o queixo enquanto pensava que, como um líder, ele deveria dar prioridade para construir seu prestígio e autoridade entre a população, evitando situações que pudessem destruir a sua imagem. Bem, já que este é o caso, você pode voltar a fazer o seu trabalho habitual por enquanto. Iniciaremos a campanha assim que conseguirmos o dinheiro necessário. Acredito que já teremos o suficiente com a próxima caravana que virá. Sim, Vossa Alteza. Barrow disse com a mão no peito. Afinal, se algo como a falência dos cofres ocorresse, sua reputação como um líder seria manchada. Depois de conversar com Barrow, Roland foi direto para o seu escritório, visando projetar o pedido feito por Margaret, que envolvia o balão de hidrogênio. Cada balão seria vendido por 1.000 peças de ouro, o dobro do preço do motor a vapor, e com um custo mais baixo. O balão seria pintado por Soraya, e as outras partes, tais como a cesta de bambu e as cordas de cânhamo eram bens baratos e acessíveis. Roland havia desenvolvido um protótipo simples e testado no jardim. Era um balão de hidrogênio que poderia carregar raio e magia juntas e continuar subindo. Depois de fazer diversas considerações, Roland finalmente decidiu abandonar a ideia que envolvia o balão de ar quente movido a gás de carvão mineral. O equipamento necessário ocuparia muito espaço, e a obtenção de gás seria extremamente problemática. Mas ainda, ele precisaria comprar carvão mineral de outras cidades,
e sua produção em pequena escala seria extremamente desvantajosa. O hidrogênio era mais fácil de fabricar e também era mais barato, sendo a opção mais viável. O revestimento do balão era flexível e aquoso, tão leve quanto o próprio ar. Na fase de experimentos, um grande papel foi pintado com o revestimento de Soraya. Após os testes, provou-se ser a prova da água e de fogo. Magia também ajudou nos testes, se transformando em diversos tipos de aves para colidir e bicar o balão, mas não conseguiu fazer um furo ou rasgo sequer. Somente algo afiado de ferro poderia causar algum dano nesse tecido de 1 milímetro de espessura. Devido à sua leveza, um balão de hidrogênio com 5 metros de diâmetro já poderia levar um adulto ao céu. O problema restante era como reabastecer o cilindro de alta pressão que armazenava o hidrogênio. Já que uma máquina de corrente contínua usada na eletrólise da água era o suficiente para produzir hidrogênio para todos os balões, Roland decidiu que não iria vendê-la para ninguém, pois isso geraria mais receita para a vila. Para isso dar certo, ele pelo menos precisaria prover os cilindros de alta pressão para seus clientes, a fim de reabastecê-los. Com a ajuda de Ana, ele podia ter qualquer cilindro que quisesse. Mesmo que ele usasse ferro gusa ou ferro fundido como matéria-prima, ele poderia pedir para Ana aumentar a espessura do cilindro durante a fabricação, corrigindo facilmente o problema que envolvia a qualidade dos materiais. Entretanto, ao pensar no processo de recarga, Roland percebeu que o problema era um pouco mais complexo. Em seu antigo mundo, os cilindros de alta pressão tinham uma pressão interna de 20 MPa, e era impossível enchê-los com uma bomba normal. Para encher esses cilindros, também era necessário ter uma bomba de alta pressão. Havia dois tipos de bombas de ar de alta pressão, a bomba de pistão e a turbobomba. A bomba de pistão imitava o funcionamento de uma máquina de combustão interna, enquanto a turbobomba, era como se fosse uma turbina. Ambos requeriam muito tempo e energia para o desenvolvimento e fabricação, e, devido à urgência, Roland precisava de algo mais simples. Após um tempo considerando as possibilidades, ele chegou em uma solução no final da tarde: produção imediata de hidrogênio. Antes de chegar neste mundo, ele ouviu sobre uma notícia a respeito de um erro que um vendedor de balões cometeu, culminando em uma explosão. Por erro de cálculo, ele havia colocado ácido sulfúrico diluído e alumínio dentro de um cilindro usado para armazenar gás liquefeito, com o intuito de produzir hidrogênio. A reação ocorre quando o ácido sulfúrico entra em contato com o alumínio, produzindo sulfato de alumínio aquoso e hidrogênio gasoso. 2. Só que para seu azar, a pressão interna do cilindro chegou em níveis alarmantes e explodiu. Logo, a maneira mais prática de produzir hidrogênio dentro do tanque era colocar ácido sulfúrico e algum metal de alta reatividade. Geralmente, dentre os metais de maior reatividade, os laboratórios usavam o zinco, enquanto o alumínio era um metal que produzia maior quantidade de hidrogênio. Entretanto, nesta era, ele ainda não havia encontrado esses metais. Por isso, Roland decidiu usar o ferro, que poderia ser obtido com a ajuda da habilidade de Lucia. O problema da baixa velocidade de reação à temperatura ambiente poderia ser resolvido usando alguma fonte de calor ou ampliando a superfície de contato. A forma mais fácil que Roland encontrou de aumentar a superfície de contato dos reagentes foi utilizar pedaços pequenos de ferro ou o próprio pó de ferro. Para completar, ele poderia pedir a Soraya para produzir um revestimento que pudesse resistir ao efeito de corrosão do ácido sulfúrico. Com o plano já decidido, Roland esboçou um desenho do cilindro novo no papel. Para evitar vazamentos, o cilindro deveria ser integralmente moldado, compondo uma única estrutura na parte que iria armazenar as substâncias, deixando somente um buraco para pôr os reagentes, sendo posteriormente fechado com uma válvula rosqueada. Depois de colocar os reagentes dentro do reservatório e parafusar a válvula, o gás produzido ficaria preso, aumentando a pressão interna em níveis impressionantes. Tudo seria muito fácil de usar, de modo que os clientes só precisariam abrir a válvula para inflar o balão com hidrogênio. O problema do reabastecimento também estaria resolvido, já que ele só precisaria remover a válvula, limpar os cristais de sulfato ferroso e secar o tanque antes de colocar o metal e o ácido novamente. Considerando que o ácido sulfúrico diluído era um produto alquímico, Roland poderia estipular um preço bastante alto para reabastecer os tanques. Acho que vou cobrar 50 peças de ouro, e a cada 10 reabastecimentos o cliente recebe um grátis. Roland pensou. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.